Bom, olá a todos, eu sou o professor Kelser de Souza Koch e nessa videoaula eu vou apresentar um resumo dos principais testes de função pulmonar. Então, abordarei nessa videoaula tópicos sobre espirometria, pletismografia, o pico de fluxo respiratório, as pressões respiratórias estáticas máximas, a capacidade de fusão do monóxido de carbono e os testes cardiopulmonares. Dentre eles o teste ergospirométrico e o teste de caminhada de 6 minutos. Em relação à espirometria, um dos principais exames utilizados para avaliação da função pulmonar é um exame que depende do esforço do paciente. Ele mede volume e fluxos aéreos, que são derivados de manobras inspiratórias e expiratórias máximas, que podem ser forçadas ou lentas. Aqui ao lado demonstro dois gráficos que identificam os principais parâmetros obtidos através da espirometria. Então, nesse gráfico fluxo-volume, observamos o pico de fluxo expiratório, o fluxo expiratório forçado intermediário e a capacidade vital forçada. E no gráfico de volume e tempo, observamos aqui o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada. Então, no gráfico de fluxo-volume, que é o gráfico utilizado na prática para fazer o exame espirométrico, ele identifica então uma fase expiratória triangular e uma fase inspiratória semicircular. Então, quando o paciente inicia o esforço, ele faz uma manobra explosiva, brusca, que vai obter o valor máximo do fluxo, que seria o pico de fluxo expiratório. Ele continua a fazer a manobra expiratória, obtém o fluxo expiratório forçado intermediário, que identifica o calibre ou fluxo das vias aéreas periféricas, e ao término do fluxo ou fluxo quando chega a zero, ele obteve o valor total ou a quantidade total expirada do seu pulmão, que seria a capacidade vital forçada, identificada aqui no eixo X desse gráfico. E após isso, então, ele faz uma inspiração, obtendo aqui a alça inspiratória semicircular. Esse mesmo exame ele pode ser observado no volume-tempo, onde durante o início do exame há um aumento muito importante do volume, que aos poucos vai se estabilizando no decorrer do tempo. Então, observem que o VF1 ele é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Então, observem que durante essa manobra, grande quantidade de ar é expirada no primeiro segundo, e após esse primeiro segundo, ele tende a se estabilizar até obter o valor máximo expirado do pulmão, que seria a capacidade vital forçada. Então, a proporção de VF1 por CVF ele será um parâmetro importante para a identificação de doenças obstrutivas, avaliando então o quanto é expirado de ar no primeiro segundo em relação ao total de ar expirado. A espirometria está indicada naqueles pacientes que possuem sintomas respiratórios, principalmente na avaliação longitudinal, na classificação e prognóstico do distúrbio ventilatório, mas também na avaliação pré-operatória de cirurgias torácicas abdominais, principalmente, e também na avaliação ocupacional naqueles trabalhadores que possuem exposição a algum tipo de poluente. Previamente à realização da espirometria, devem ser coletados idade, peso, altura e etnia do paciente, para a identificação dos valores previstos para cada caso, e também avaliar se a técnica foi correta, através do formato da curva fluxo-volume. Então esse aqui seria o formato adequado, formato triangular, com pouca variabilidade, e aqui alguns exemplos de curvas inaceitáveis, que devem ser realizadas novamente para identificar os valores corretos. Então aqui o pouco esforço expiratório, ou esforço incompleto, onde o paciente ele não faz o que seria esperado, pico de fluxo. Então esse valor do pico de fluxo ele é bem reduzido, então é sinal que o paciente não fez o esforço expiratório correto. Nessa outra curva ele fez uma expiração incompleta, então acontece o fluxo máximo no início da curva, o fluxo vai reduzindo e aqui ele cai abruptamente. Então o esperado é que ele caia linearmente até zero. Então aqui isso pode dar um valor de CVF falsamente reduzido.
Então, executar a técnica novamente. E outro problema seria quando tem secreção ou tosse, onde aparece um serrilhado na curva aqui de fluxo-volume. Em todas as situações, os exames devem ser repetidos. Após realizar a espirometria, ela pode ser classificada como espirometria normal ou espirometria com distúrbio ventilatório obstrutivo, restritivo ou misto. Seria uma combinação entre obstrução e restrição. Nas doenças obstrutivas, como exemplo de POC e asma, existe uma redução do fluxo aéreo, o que pode ser demonstrado na curva fluxo-volume pela concavidade na fase expiratória, e também um aumento do tempo expiratório na curva volume-tempo. Nas doenças restritivas, como exemplo doenças na parede torácica, doenças neuromusculares e doenças no parênquima pulmonar, existe uma redução da expansibilidade, ou seja, uma redução do CVF, o que pode ser visto na relação fluxo-volume com uma menor área expirada, principalmente no eixo X, que se refere ao volume, a capacidade vital forçada, e na relação volume-tempo, tanto o CVF quanto o VF1 estão reduzidos. E nas doenças mistas existe uma combinação das alterações obstrutivas e restritivas. Um fato que será comentado no próximo slide será a relação VF1-CVF. Seria a proporção entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada. O normal é que esse valor seja acima de 0,7, ou seja, acima de 70%. Isso ocorre nas espirometrias normais e nas doenças restritivas. Na doença obstrutiva, esse valor ele é sempre menor do que 0,7. E também na doença com distúrbio misto, também acontece essa redução da relação VF1-CVF. Esse algoritmo será explicado mais à frente. Então, na classificação da espirometria, deve-se inicialmente avaliar a relação VF1-CVF. Se ela for maior ou igual que 0,7 ou maior do que 70%, essa espirometria ela pode ser tanto restritiva quanto normal. Então se observa o valor do CVF, a capacidade vital forçada. Se essa CVF for menor do que 80%, se configura um distúrbio restritivo. Se for maior ou igual que 80%, a espirometria é normal. Agora, se a relação VF1-CVF for menor do que 0,7, se avalia VF1 e CVF. Então, se o VF1 for menor do que 80% e a CVF for maior ou igual do que 80%, é um distúrbio ventilatório obstrutivo. Agora, se isso não ocorrer e os dois valores estiverem reduzidos, se faz uma subtração da CVF menos VF1 e se maior ou igual a 13, existe um distúrbio ventilatório obstrutivo com redução da CVF, e se for menor ou igual a 12, existe um distúrbio ventilatório misto. Esta é uma regra para poder facilitar a identificação de distúrbios ventilatórios mistos ou distúrbios ventilatórios obstrutivos que têm uma redução de CVF pela hiperinsuflação. E para quantificar a gravidade dos distúrbios ventilatórios, observamos o percentual do CVF, quando o distúrbio for restritivo, e o percentual do previsto do VF1, quando o distúrbio for obstrutivo. Então, nas doenças restritivas, temos um distúrbio leve, moderado ou acentuado, quando o percentual do CVF se encontra nesses valores. E nas doenças obstrutivas, temos um distúrbio leve, moderado, acentuado ou muito acentuado, quando o percentual do VF1 se encontra nestes valores. Em relação à resposta do broncodilatador, então se faz uma espirometria padrão e após se faz um broncodilatador de curta duração e se aguarda 15 minutos para avaliar a resposta. Então, se essa variação absoluta entre o pós e o pré for maior do que 0,2 litros
tanto no VF1 quanto no CVF, existe uma reversibilidade, ou seja, houve resposta ao broncodilatador. Ou ainda, se essa variação percentual em relação ao previsto, do pós e o pré, for maior que 12%. Então, se esses critérios forem cumpridos, pode-se dizer que houve resposta ao broncodilatador, ou seja, a doença obstrutiva é reversível à broncodilatação. Bem, em se tratando da pletismografia, pode dizer que é um exame mais refinado do que a avaliação espirométrica. Ela é realizada em uma cabine fechada e um dispositivo com sensor de fluxo, e por esse motivo ele consegue obter variações de pressão e volume e fluxo. As informações descritas por esse exame, além da espirometria, são o volume residual, que é essa quantidade de ar preso que não é expirada, que a espirometria não consegue avaliar, e a proporção do volume residual e capacidade pulmonar total. Então ela mede essa proporção de volume residual e de capacidade pulmonar total. Lembrando que indivíduos que possuem uma doença obstrutiva, eles podem ter um valor alto de volume residual, que pode ser confundido com um distúrbio restritivo, já que, nesse caso, a capacidade vital estaria reduzida. Então, o exame consegue avaliar, como diagnóstico diferencial, a doença obstrutiva e doença obstrutiva com redução da CVF e distúrbios mistos, por essa proporção do volume residual e da capacidade pulmonar total. Além disso, ele consegue também avaliar a resistência das vias aéreas, que é um indicativo importante em doenças obstrutivas. E já o pico de fluxo respiratório é uma avaliação mais simples e de baixo custo. Ele avalia o fluxo máximo expiratório, importante em pacientes que têm uma variabilidade desse fluxo aéreo, no caso dos pacientes asmáticos. Então, o teste é feito através de uma inspiração máxima, seguida de uma expiração forçada máxima, curta e explosiva, através do dispositivo de medida, que seria o medidor de pico de fluxo respiratório. Então, nesses casos, pode-se avaliar de forma diária o pico de fluxo respiratório. Quando ocorre uma variação menor que 20%, dizemos que tem uma asma leve episódica. Quando existe uma variação entre 20% e 30%, leve persistente, e maior que 30%, moderada e grave. Então, essa avaliação de pico de fluxo respiratório também pode ser utilizada na emergência ou em pronto-socorro para acompanhamento da evolução clínica desses pacientes. E aqui são demonstrados os valores previstos para o pico de fluxo respiratório em relação ao sexo, homens e mulheres, mostrando essa variação do fluxo em litros por minuto em relação à idade e à altura. Então observem que para uma mulher de 60 anos com altura de 1,60, o valor aproximado de pico de fluxo respiratório é em torno de 399 litros por minuto. Outro parâmetro importante na avaliação funcional pulmonar é a pressão respiratória estática máxima. O dispositivo que avalia essa variável é o manovacuômetro e ele mede a pressão respiratória estática máxima. Então, de forma indireta, ele avalia a força dos músculos respiratórios. Podemos descrever então a PI max, que seria a pressão inspiratória máxima, e a P max, que é a pressão expiratória máxima. Esta avaliação está indicada para o diagnóstico diferencial de dispneia e distúrbio ventilatório restritivo, para as doenças neuromusculares, para os casos pré-operatórios, para desmame da ventilação mecânica e, de forma geral, para a fisioterapia e reabilitação. E no que se refere na avaliação da difusibilidade pulmonar, temos o teste chamado difusão de monóxido de carbono. Então, esse teste ele mede a quantidade de monóxido de carbono que se difunde pelos capilares pulmonares durante uma respiração sustentada de 10 segundos após inalação de uma concentração conhecida de monóxido de carbono.
Então, esse teste está indicado no diagnóstico diferencial de obstrução ao fluxo aéreo, avaliação precoce da doença pulmonar intersticial, no diagnóstico diferencial de restrição de volume, avaliação da incapacidade de doenças intersticiais e DPOC, no acompanhamento de doenças intersticiais e também na avaliação pré-operatória da ressecção pulmonar. E para facilitar a compreensão do teste anterior, é importante lembrar da lei de Fick de difusão pulmonar. Então, a lei de Fick diz o seguinte, que a difusão do gás é proporcional à área de contato. Então, quanto maior a área de contato entre alvéolo e capilar, maior a difusão. Quanto maior a diferença de pressão dos gases, também maior a difusão. Então, quanto maior a diferença entre a pressão do gás entre alvéolo e capilar, maior a difusão. E inversamente proporcional à espessura entre alvéolo e capilar. Então, quanto mais espessa a passagem do gás pelo alvéolo capilar, mais difícil ocorrerá a difusão. Então, a difusão é inversamente proporcional à espessura. Também é importante comentar o efeito dessa constante D, que é proporcional à solubilidade. Então, quanto mais solúvel o gás, mais ele difunde. Como exemplo, o gás carbônico, ele é mais difusível do que o oxigênio, então por isso ele atravessa com mais facilidade a membrana alvéolo capilar. E existe uma relação inversa com a raiz quadrada do peso molecular, na difusão. Então, esses são os fatores que influenciam a difusibilidade e que vão influenciar a avaliação da função pulmonar neste teste. E aqui mostro alguns exemplos de quando a difusão de monóxido de carbono pode estar reduzida ou aumentada. Então, difusão de monóxido de carbono reduzida nas doenças restritivas, como nas doenças intersticiais, nas doenças obstrutivas, como na DPOC, e nas doenças vasculares, como na hipertensão arterial pulmonar. E a difusão de monóxido de carbono pode estar aumentada nos casos de policetemia. E aqui um quadro mostrando os valores normal ou quando está elevado ou reduzido a difusão de monóxido de carbono. E finalizando, temos os testes cardiopulmonares. São testes de esforço que avaliam de forma máxima ou submáxima o sistema cardiopulmonar. Os testes máximos, a frequência cardíaca máxima deve atingir o valor de 220 menos a idade e podem ser realizados de maneira direta ou indireta. O padrão ouro é o teste ergospirométrico, que avalia o VO2 máximo de forma objetiva e muito precisa. O VO2 máximo é o consumo máximo de oxigênio e é o medidor mais preciso de condição do sistema cardiorrespiratório. E de forma indireta temos os testes ergométricos, que obtêm de maneira indireta o VO2 máximo. Estes são os testes de maior complexidade. Reduzindo a complexidade, pela dificuldade técnica, operacional ou mesmo dificuldade do paciente, temos os testes mais simples, que são testes submáximos, que são sempre indiretos. Podemos escrever aqui o teste de caminhada de 6 minutos, o teste da milha, o teste de Cooper, o teste do gráfico e o teste do banco. Esses são testes mais comuns, mas existem outros testes que também podem ser realizados de maneira submáxima. Destaco aqui o teste ergospirométrico, que é o teste mais objetivo para avaliação da condição física, identificado pelo valor de VO2 máximo ou consumo máximo de oxigênio. Aqui é demonstrado dois dispositivos, um esteiro ergométrico e uma bicicleta ergométrica, onde o indivíduo é submetido ao esforço máximo, ventilando com uma máscara que avalia o consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico.
Então, nesse teste é avaliado o esforço máximo e sua frequência cardíaca máxima, a condição física, seria o VO2 máximo, e níveis de treinamento. Também pode diagnosticar causas de dispneia, de origem cardíaca, pulmonar ou por falta de exercício, e também uma avaliação pré-operatória. Nesse gráfico é ilustrada a relação do consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico e demonstrando o ponto onde acontece uma descompensação do consumo de O2 e da produção de gás carbônico. E aqui descrevo um teste cardiopulmonar submáximo bem utilizado, que é o teste de caminhada de 6 minutos. É um teste que avalia os sinais vitais no esforço submáximo e avalia o prognóstico de acordo com a distância percorrida pelo paciente. É um teste realizado em um corredor ou em uma pista, onde se conheça a distância. Inicialmente são avaliados os sinais vitais com o paciente em repouso, então a pressão arterial, frequência respiratória, a saturação periférica de oxigênio, a frequência cardíaca e o índice de percepção de esforço pela escala de Borg adaptada de 0 a 10. Então, inicialmente, esses dados são colhidos e o paciente é orientado a caminhar o mais rápido possível dentro do seu ritmo, durante 6 minutos. E a cada minuto é avaliada a saturação periférica de oxigênio e a frequência cardíaca pelo oxímetro e o índice de percepção de esforço pela escala de Borg. Isso durante os 6 minutos. E ao final é reavaliado novamente todos os sinais vitais. Com isso se consegue avaliar a resposta dos sinais vitais frente ao esforço submáximo. Também é importante a distância percorrida pelo paciente como indicador prognóstico e também se ele fez alguma interrupção por motivos musculares, cardiovasculares ou ortopédicos. E esse teste ele é importante para a avaliação de doentes cardíacos, ou com doenças pulmonares ou com doenças metabólicas. E aqui complementando a importância da distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos em pacientes com DPOC, trago esse trabalho publicado no New England, onde é descrito o índice BOLD, que é o índice multifatorial que descreve o prognóstico do DPOC não apenas pelo VF1, mas também pela distância percorrida no teste de caminhada, pela percepção de dispneia e pelo índice de massa corporal. Então, por esse índice, um paciente que tem maior gravidade ou pior prognóstico seria um paciente que tem um VF1 mais baixo, que caminha menos no teste de caminhada, que tem uma percepção de falta de ar pela MRC alta e que seria desnutrido. Bem, finalizo por aqui. Estas são as referências que eu utilizei nessa videoaula, as diretrizes para teste de função pulmonar e um artigo que trata sobre os testes de função pulmonar de forma resumida. Um abraço a todos.